que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar nesta quarta-feira, 5 de outubro de 2005. Antes de nós começarmos, queria lembrar vocês que dia 3 aniversariou o nosso companheiro Kardec, certo? Nada mais, nada menos que 200 anos. Se ele tivesse vivo, ele estaria fazendo 200 anos. Tá certo? Então, muito bem. Ô, gente, nós temos 7 postos, sendo 3 aquém de, 7 postos, 3 aquém de e 3 além de. 3 postos aquém de, eu dependo de alguma coisa. Reino mineral não existe por conta própria. Reino vegetal não existe por conta própria. Reino animal não existe por conta própria. Então, esses 3, está dando certeza aí, tá? Esses 3 tópicos primeiros, tudo é 7. O Criador criou a Terra em 6 dias e no 7º descansou. Para Deus, gente, o descanso dele está no 2 e não no 3. Agora, por quê? Se vocês analisarem bem o Velho Testamento, lá ele diz assim: e foi à tarde amanhã o dia 1º, e foi à tarde amanhã o dia 2º. Por que começa na tarde e não na manhã? Porque se começar na manhã, chegou na tarde, na noite, acabou. Não existe mais nada. Agora, começando na tarde, começa no meio. Começando no meio, nunca terá fim. Já foi? Certo? Alguma dúvida, você questiona, tá? Viu? Então, reino mineral. O que é o reino mineral? O reino mineral nada mais é do que um aglomerado atômico de átomos inorgânicos, ou sem vida, ou poeira cósmica inerte. Uma montanha de ferro são átomos inorgânicos, inertes, cuja consistência dessa montanha de átomo está existindo porque tem princípios inteligentes evoluindo, entendeu, Alessandra? Evoluindo, tomando conta da montanha de ferro. Mas como é que eles podem estar evoluindo, tomando conta da montanha de ferro? Porque tudo que passa por eles são informações que eles vão vendo. De acordo? Certo? Os chamados cometas. Os chamados cometas, eu não sei se foi com vocês que eu falei, que exerce o trabalho do SLU, né? Serviço de Limpeza Urbana. Não tem outra explicação sobre os cometas. Nessa limpeza, se a maioria, quando passa um cometa pela Terra, não é? Nós temos os cometas identificáveis pela ciência humana, pelos astrônomos, e nós temos cometas que não são identificáveis, não é? Então, os cometas, quando passam, se a esmagadora maioria da massa humana estiver voltada para o além de, ou para o futuro, ele carrega essas criaturas. Para quê? Carrega elas para elas passarem por mundos superiores e verem. Aí o planeta volta, porque ele vive em círculo, não é? Tudo é elipsoide. Aí ele volta. Um século depois, 1000 anos depois, não importa, não é? Porque para o espírito não tem tempo. O espírito não usa relógio. O perispírito usa, mas o espírito não usa relógio, certo? Então o cometa passa por planetas superiores. Os espíritos que não estão mais correlacionados com o nosso tópico existencial, com a nossa sistemática, eles têm o direito de pegar o cometa viajando e lá vão eles. Aí eles vão ver o que tem lá no outro planeta superior. Vão ver. Chega aqui, eles entram no nosso planeta de volta, só que eles entram com conhecimento além de.
Agora, quem não quer nada com nada, fica aprisionado. Agora, quem não quer nada com nada, vai ter cometas que vão levar essas criaturas quando chegar a hora. Porque o nosso perispírito, você está estudando o perispírito, o nosso perispírito ele tem peso característico. Nosso perispírito é semimaterial. Agora, o perispírito, de fato, deveria ser todo espiritual. A parte semimaterial é inerente aos nossos defeitos, não é nossos vícios, não, porque os vícios fazem parte dos defeitos. Porque vício ao pé da letra não existe. O que existe é má aplicação da inteligência. Só isso. Tá? Acontece o seguinte, Roberto, presta atenção. O espírito, quando chegar no máximo estágio existencial, questão 170 do Livro dos Espíritos, quando chegar no máximo estágio espiritual, diz lá textualmente os amigos espirituais, esse espírito se transforma em puro espírito, não precisa mais encarnar, só que precisa pagar a conta da evolução dele, que ele evoluiu através do sacrifício de milhares ou milhões ou bilhões de escravos. Você tem um corpo, você tem o seu perispírito. O seu perispírito tem registrado nele todos os princípios inteligentes que serviram aos seus corpos desde o reino mineral. Quando você chegar no máximo sem matéria, você, espírito, vai precisar do seu perispírito puro, só que com as informações dos princípios inteligentes prontos para serem espíritos. Então você vai ser um futuro Cristo de uma futura humanidade lá na frente. Está claro ou não? Ou está difícil? Então, reino mineral. Reino mineral, gente, nada mais é do que o fluido cósmico. O reino mineral é só o fluido cósmico, onde o fluido cósmico se desmembra em 92 partes, que é a escala estequiogenética. Se vocês olharem bem aqui, olha, nessa escala estequiogenética, é só minério. Entenderam bem? Tem minério sólido, tem minério aquoso, tem minério etéreo, tem minério líquido, mas é só minério. Entenderam bem a jogada? Agora, vocês veem, por exemplo, o minério do ouro. Minério do ouro que tem uma coisa interessante, tem lá uma escala nele, não é? A escala, quanto menor, mais rijo é o ouro. E quanto mais elevada, digamos 22, 23, 24, acho que vai até aí, né? Ele é flexível, ele é maleável. Por quê? Porque ele, para ser flexível, maleável, eles têm que estar casados com o carbono. O minério rijo, por exemplo, o ferro, ele não tem carbono dentro dele. Entendeu bem como é que é? Se estraçalhar um pedaço de ferro, não é? Vai encontrar carbono lá. Agora, só que ninguém ainda sabe identificar se o carbono encontrado no ferro estava dentro do ferro ou se entrou depois que ele foi aberto. Entenderam bem a jogada? Porque o ar atmosférico nós não temos como trabalhar ele, né? Já tem grandes laboratórios que já estão fazendo esse trabalho, não é? Como é que esse trabalho? Um laboratório hermeticamente fechado, eles sugam todo o oxigênio. Porque onde tem oxigênio tem carbono, viu, gente? Não tem como um andar sem o outro, né? Então, eles sugam todo o oxigênio. Mas quem trabalha lá dentro tem que trabalhar com a aparelhagem toda com o oxigênio dele. Entenderam bem a jogada? Certo? Agora, veja bem, como é que um sujeito vai trabalhar hermeticamente dentro de um escafandro, sendo que esse escafandro teria que ser impermeável e isento de H2O, porque tudo tem H2O, exceto o chamado PVC que foi criado pelo homem, né? Este PVC aqui tem H2O, quanto mais rijo, mais vai tirando o H2O. Tá claro aí? Tá? Tá? Então,
Reino mineral é matéria inorgânica pura, certo? Não tem vida, é inorgânico. Agora, um pedaço de pedra é pedaço de pedra porque os princípios inteligentes de cada grânulo atômico daquele pedaço de pedra ficam por fora, circulando em volta, porque eles não têm para onde ir. Agora, certos amigos espirituais nos informam que um dia a humanidade terá capacidade de afastar os princípios inteligentes. Aí aquele pedaço de pedra vira pó. De acordo? Vocês já pensaram quanta coisa que nós vamos ganhar lá na frente? Por exemplo, para quebrar uma pedreira tem que pôr uma dinamite lá, não é? Para, por exemplo, demolir um prédio ou ficar sem um povo inconveniente, tem que jogar uma bomba lá, né? No grande amanhã, não precisaria mais disso, jogar bomba. Mentalmente nós vamos afastar os inconvenientes. É o que os espíritos superiores fazem. De acordo? Não os superiores da Terra, que eles não têm hierarquia para isso, não tem moral para isso. Os superiores dos nossos superiores, com certeza. Está claro aí? Olha, gente, reino mineral e a questão 27 do Livro dos Espíritos é a mesma coisa, tá? Certo? Espírito e matéria são os dois pilares do universo? Resposta: sim. Mas acima dos dois, Deus. Esse Deus está no nosso caso evolutivo, representado pelo reino mineral. Por incrível que pareça. Tá certo? O nosso Deus, pelo nosso estágio evolutivo, está representado pelo reino mineral. Por quê? Parece incrível, né? Parece incrível. Por que não pelos outros reinos? Nós vamos chegar lá, certo? Eu vou viajar no reino vegetal para ficar entendido, no reino animal para ficar entendido, aí depois vocês vão ver que o alicerce do reino vegetal é o reino mineral morto. Entendeu? O alicerce do reino vegetal é o reino mineral morto. Se o reino mineral estivesse em ebulição, a 50, 100 mil graus centígrados, o reino vegetal não entraria na vida. Os princípios inteligentes das plantas ficariam à deriva, girando em volta daquele espaço calórico. Entendeu bem? Porque o estágio evolutivo do reino vegetal não suporta mais do que 50, 60 graus. Isso aquelas plantas bem embrutecidas, como cactos, por exemplo, uma planta embrutecida, que dá até no deserto, não é? Agora, por que ela consegue dar até no deserto? É porque entre o cactus e o reino mineral é uma distância mínima, entendeu? Agora, uma rosa, por exemplo, não é? Em especial a rosa branca. As rosas, quanto mais escuras, menos evolução elas têm. As rosas, quanto mais claras, mais evolução tem. Por incrível que pareça. Tá bom? José. Oi? Mas se por exemplo, no centro das árvores, aonde que está a seiva, onde que é sugado a água da terra. Né? E a água circula ali para poder fazer a árvore crescer. Né? Mas essa água ela não está morta. E ela faz parte também do reino vegetal. Com a corrente sanguínea do seu corpo, que é água também, se você analisar com calma, você tem 98% de H2O e 0,2% de elementos químicos. Não é? A corrente sanguínea que corre no seu corpo, Roberto, está viva pela mente do Roberto. Mas numa transfusão de sangue, anula o Roberto. Continua viva porque os princípios inteligentes estão lá, não é? Tira um sangue de você e doa para outra pessoa, morreu o Roberto no sangue que foi para outra pessoa. Está claro aí? Ou não? Veja bem,
No reino mineral, os princípios inteligentes giram em volta por fora do reino mineral. Já a partir do reino vegetal, os princípios inteligentes vivenciam de dentro para fora. Então a chamada seiva, presta atenção, não é a água da chuva que rega a planta. O que rega a planta é a água da chuva que entrou na terra e depois ela sobe. Quando ela sobe, aquela planta, na sua genética peculiar da sua espécie, ela suga junto com a água. Então a água é o canal, é o condutor. Junto com a água, suga apenas os princípios inteligentes que interessam a ela, aquela espécie de planta. Entendeu bem ou não? Então vejamos, voltando ao reino mineral. O reino mineral, gente, é o fluido cósmico. Pura e simplesmente é o fluido cósmico. Se nós tivéssemos evolução bastante, nós não precisaríamos dessa subdivisão do lado de fora. Porque do lado de dentro, nós iríamos subdividir de acordo com a necessidade. Não é? Nós temos produtos químicos aqui que são alimentícios. Qualquer átomo aqui, ó, é um alimento. O oxigênio é um alimento, o flúor é um alimento, não é isso mesmo? O flúor, por exemplo, é o garantidor do equilíbrio da fotossíntese. De acordo? Só há fotossíntese, eu só retenho os raios solares se eu tiver flúor no meu organismo. De acordo? E lá vai. Certo? Enxofre. O que é o enxofre? O enxofre é o casamento do hidrogênio com o carbono. Hidrogênio casado com carbono vai gerar enxofre, que é o mantenedor dos 30 a 35 graus do nosso corpo. O nosso corpo não é quente porque é quente, não. É porque tem elementos químicos dentro dele que mantêm o calor. De acordo? Está dando aí? Alguma dúvida? E eu vou dar um sustinho em vocês, em especial a você, Célia. Se você voltar ao filme da sua existência, quando você era criança, você via dezenas de árvores de manhã cedo, cheias as folhas de gotinhas na beirada dessas plantas. Hoje você não vê mais, é raro. Por que não vê mais? Porque a quantidade de água está diminuindo, Vestel. Está claro aí? Isso é para assustar mesmo. Porque no dia que a gente sobreviver, não precisa de H2O. A gente precisa de hidrogênio e de oxigênio como ar. A gente põe para dentro de nós e uma glândula que está adormecida, ele irá fabricar água. De acordo? Tranquilo. Está claro aí? Quando você fala que nós temos, a gente evolui sem a perda de todos os reinos, né? Exatamente. Agora veja bem. 7, né? 3 mais 3, 6 e mais 1, 7. Veja bem. Nós estamos fazendo um estágio evolutivo viajando do hidrogênio ao urânio, do lado de fora. Quando nós tivermos evolução para isso, nós vamos começar de novo do princípio, do hidrogênio. Só que nós não vamos começar tendo o hidrogênio à nossa disposição. Nós vamos aprender o que é o hidrogênio tendo uma encarnação dentro do hidrogênio. Vê se deu. Certo? Agora, que encarnação é essa, né? Se eu não vou ter corpo. Eu não vou ter corpo de carne, mas eu vou ter um corpo perispiritual que ele é dilatável e restringível. Analisa lá, tem uma obra de André Luiz que fala sobre a encarnação de Segismundo. Capítulo 11, 12 e 13, se eu não estiver enganado. Não sei, eu não sei se é Missionários da Luz, não sei não. Eu acho que é, né? Então, fala sobre a encarnação de Segismundo. Na hora dele entrar no óvulo, o que foi que o amigo espiritual falou com ele? Mentaliza a sua redução, mentaliza colocar os membros seus dentro do perispírito, até se ovoidizar. Ou seja, o que é uma ovoidização perispiritual? Transforma um corpo macro numa semente micro. Está claro? Porque para o perispírito Segismundo caber dentro de um óvulo,
que não deve ser maior do que um grão de milho, não é? Se for muito grande, se alguém souber, depois me lembra, porque me ensina, porque eu não sei não, tá bom? Acho que é menos ainda. Entenderam bem a jogada? Um perispírito concreto, que é concreto, nós não vemos, mas é concreto, não é? Porque tudo que é fora do espírito é concreto, de acordo? Tudo que é fora do espírito é concreto, tá certo? Então vejamos, então reino mineral é o meu alicerce, matéria bruta. Agora, por que é matéria bruta? Porque eu preciso de ficar erecto. Eu não posso ficar como uma gelatina rastejando pelo espaço ou pela superfície. Então, para eu ficar erecto, eu dependo do reino mineral. Reino mineral, nós temos em especial cálcio e fósforo sublimados. Agora vamos lá. Como é que acontece a sublimação de um reino mineral? Eu não tenho capacidade de sublimar. Então, amigos espirituais, civilizações de milhões de espíritos estão incumbidos disso. Ou seja, eles colocam dentro de mim cálcio e fósforo materializados num esqueleto ósseo, para que eu fique erecto, para que eu fique de pé. Entendeu bem? Do pescoço para cima, eu sou sem ser. Do pescoço para baixo, eu sou tendo, vestiu. Tem dúvida aí? Então, gente, o nosso esqueleto ósseo é o reino mineral sublimado. Ou seja, os amigos espirituais de civilizações superiores foram lá e cataram lá cálcio, fósforo e outros elementos químicos, né? Trabalharam ele na fábrica deles lá, né? E formaram em nós o esqueleto ósseo. Certo? Se vocês analisarem bem esses grandes artistas de circo que fazem esses malabarismos aí, eles fecham o corpo deles, ou de fora para dentro, ou de dentro para fora, eles viram ao contrário. O que acontece? Quando a criança sai do útero materno, tem alguém ali cada dia exercitando aquele corpo para não ficar rijo. Entendeu bem? Certo? É uma luta que tem glória, tem aplausos, mas é uma luta terrível. A pessoa entrega o corpo dela para isso, certo? Não existe aqueles trabalhos, né, nesses círculos aí, por aprender depois de grande, não. É quando nasce, não deixa ficar rijo o corpo. Então o esqueleto ósseo continua sempre maleável, ele não é rijo, certo? Entendeu? Entendeu ou não? É o pai e a mãe, que via de regra são artistas de circo, que tem esse dom, transferem para o filho. A mãe, ela dá mamadeira ao filho no peito dela, enquanto fica mamando, ela está fazendo com o pé da criança, direita, esquerda, quer dizer, para não deixar que os ossos fiquem rijos, porque se ficarem rijos, não consegue fazer isso. Entendeu bem? Existe uma como é que eu vou falar? Existem certas criaturas que tiram uma ou mais costelas para poder fazer depois de grande, tiram uma ou mais costelas para fazer isso. Entendeu bem? Fazer certos movimentos, não é? Onde nesses movimentos a criatura pode fechar o corpo. Eu não consigo fechar o corpo, não é? Por exemplo, a cabeça e lá no pé encontrar.
Se tirar uma ou mais costelas, consegue. Entenderam bem agora? A última costela. Eu não sei qual é que é a... Entendeu? Eu acho aqui, ó. Então vamos lá, gente. Então o reino mineral é a minha ereção. Eu fico erecto. Tá certo? Reino vegetal. Vamos viajar no reino vegetal. O reino vegetal, ele tem ramificações, onde essas ramificações vêm da raiz. Por exemplo, a gente põe uma semente dentro da terra. Essa semente, ela manda primeiro as ramificações para dentro da terra. A que vai subir é depois. Essas ramificações, no reino hominal, são as mesmas do reino vegetal. Só que são as mesmas. O nosso sistema nervoso, o homem divide em 3 partes também, tá? Então, o nosso sistema nervoso é o reino vegetal sublimado. Então, como é que sublima o reino vegetal? Uma civilização de espíritos evoluindo nesta área, porque o reino vegetal, por exemplo, não apareceu porque Deus quis. São ensaios laboratoriais intensos, não é? Onde o reino vegetal sublimado se transforma em sistema neurovegetativo. Olha aí, vegetativo, neurovegetativo. Tá claro? Tá? Então, muito bem. E não é por acaso que puseram essa terminologia vegetativo. É porque, de fato, as ramificações nervosas que compõem todo o nosso corpo são ramificações nervosas condutoras de eletricidade. Só o sistema nervoso pode conduzir eletricidade. De acordo? Naquela vez? Você vai estudar isso lá? Você, por favor, as apostilas que você tirar xerox lá, não esquece de mim não, tá? Viu? Entenderam bem? Certo? Reino mineral. Matéria dormindo. Reino vegetal. Som. Aqui, olha. Nós não escutamos, mas se nós tivéssemos audição, nós ouviríamos uma árvore crescendo, não é? Durante o dia, a árvore armazena a fotossíntese. À noite, ele excrementa a fotossíntese crescendo. De acordo? Então, as árvores, com poucas exceções, dormem durante o dia e trabalham à noite. Tá claro? Tá? Este assunto que a gente traz, gente, é uma coisa fabulosa, que as religiões não se despertaram para isso. As religiões, em estudando essa sistemática, o que acontece? Nós estaremos, por antecipação, viajando do não ser para o ser, ou do não Deus para o Deus. Então, esse aprendizado nosso, hipoteticamente, nós estamos conhecendo informações externas. Só que essas informações externas, nós estaremos transferindo elas para dentro de nós. Ou seja, Deus mora dentro de nós, mas enquanto eu não sei viver, Ele está fora de nós. De acordo? Através de quê? De informações que nós não detectamos. Certo? A gente sabe que o H2O produz a água, mas eu dependo de uma força externa, civilizações mantenedoras do H2O casados, porque senão eles se desintegram, eles se descasam, a gente divorcia com a maior facilidade, né? E os átomos. Entenderam bem? Eles estão coesos, unidos, que uma força externa está mantendo eles. Agora, se vocês analisarem bem Júpiter, por exemplo, a ciência informa que lá não tem vida. Certo? Por quê? Porque a vida lá não depende da matéria bruta, minério. Certo? Lá em Júpiter, o planeta lá é gigantesco em relação à Terra. É talvez 10 vezes maior do que a Terra.
só que é 10 vezes maior do que a Terra em volume, mas é menor do que a Terra em peso atômico. Deu aí? Então, se o planeta Júpiter é etéreo, os habitantes são etéreos. Como é que uma Silvana da vida vai viver em Júpiter? Ao invés de precisar de 10.000 quatrilhões de átomos, talvez precise de 1.000 átomos ou 1 milhão de átomos. Entendeu bem a jogada? Agora, por que nós aqui precisamos de 10.000 quatrilhões de átomos? Porque temos 10.000 quatrilhões de informações que não temos capacidade de retenção no cérebro do perispírito. Certo? Porque o espírito tem cérebro, só que é abstrato. O perispírito tem cérebro, só que é concreto. Está clara a diferença aí? Tá? Muito bem. Se estiver chato o assunto, vocês avisam que eu mudo de assunto, tá? Sensação ou atração. O reino mineral, ele é um gigantesco magneto negativo, todo ele é negativo, o planeta Terra é todo negativo, que atrai o positivo. Onde é que está o positivo? Os raios solares. De acordo? Os átomos explodidos lá na estrela, lá no sistema solar, né? Eles viajam até chegar até nós como negativos. Só que são negativos para a estrela solar, mas são positivos para nós. Porque entre o positivo e o negativo não tem distância separando um do outro. O positivo, 100% positivo, desce afastando-se do núcleo, desce para 99%, afastando-se mais ainda para 98%, afastando mais ainda para 97%, até chegar no planeta Terra, hipoteticamente, com 1% positivo e 99% negativo. Os raios solares, que já não tem a luminosidade quando bate no nosso sistema aqui. Nas geleiras, a própria geleira promove o resfriamento, um choque térmico, e aí ele sobe de novo com 1% dos 100% que saiu da estrela solar. E o que seria nós termos Deus na nossa vida, ter um Jesus nos protegendo? É ter a capacidade de atrair o elemento químico saído da estrela solar e entrar em nós com a possibilidade calórica suportável por nós, obviamente, mas uma potencialidade calórica superior à da média humana. Quem se escorna no erro e na alimentação incorreta, desce, afunda-se na crosta da terra. E quem se previne, tem uma prática sensata de administrar sua existência, ela levita. Percebeu? O corpo continua no chão, mas o corpo é o corpo. O que seria levitar? Meu espírito não está prisioneiro como um pássaro numa gaiola, mas se eu não sei viver, eu aprisiono ele como um pássaro numa gaiola. Está claro? Agora, se eu sei viver, o meu corpo continua no chão firme, mas o meu espírito flutua, vai adquirir informações que dentro do corpo não tem como adquiri-las. Tá certo? Então nós temos reino mineral, atração; reino vegetal, sensibilidade. Entre o reino mineral e o reino vegetal nós temos sensação. Tá claro? Agora, o reino vegetal recebe sensação, põe para fora sensibilidade. Através de quê? De uma planta embrutecida no deserto e uma rosa num jardim. Percebeu? A
planta embrutecida no deserto, sensação. A rosa perfumando um jardim, sensibilidade. Tá claro? A viagem, tá? Deu aí? Não é? Se vocês analisarem com calma, o ignorante pensa que é. O sábio sabe que não é. Não é claro? Bom, então tá bom. Então, reino mineral, atração. Reino vegetal, sensibilidade. Sensação, assensibilidade, tá? E reino animal, instinto. Certo? O reino mineral não tem princípio inteligente. O reino vegetal, o princípio inteligente, quer entrar. E o reino animal, o princípio inteligente, quer sair. De acordo? Tá? Ver, entrar e sair. João 3:3, João 3:5 e João 3:8. Tá? Bom. Então, se ficou claro esse primeiro bloco aqui de 3, nós vamos passar para o terceiro bloco. O 2 é a consequência da diferença entre 1 e 3. O 2 é submúltiplo. O 2 nega-se a si mesmo para servir ou ao bloco 1 ou ao bloco 3. Certo? 1, submúltiplo 2. 3, múltiplo de 1. Tá claro? No 3 eu evoluo se eu quiser. Tá, né? O 2 é o parâmetro de sustentação. Certo? É por isso que nós temos bloco 1, homem. Bloco 2, mulher. Bloco 3, homem. Agora vejam bem. Bloco 1 é denominado homem, mas é macho de fato. Bloco 3 é denominado homem, mas será filho dele mesmo se ele se alicerçar no 2 corretamente. Essa parte é a mais difícil que tem. Depois, saindo disso, vocês ficam tranquilos que nós desenvolveremos mais rápido. Eu quero ver se mais uma reunião no máximo a gente acaba com isso aqui. Eu vou tirar as xerox ali e depois, hein? Eu quero ver, né? Porque isso aí está muito cansativo. Eu tô achando que tá. Tá não? Tá dando para vocês suportarem? Tá? Tá dando para suportar? Eu fico preocupadíssimo. Que a coisa pior do mundo é uma reunião chata. Entenderam bem? Quer dizer que não está chata não, né? Então vamos lá. Então, bloco 1, macho. Quando eu digo macho, quer dizer macho e fêmea, viu, gente? Bloco 2, mulher. Certo? No bloco 2, não tem fêmea, tem mulher. Agora, no bloco 3, tem homem e tem mulher. No bloco 1 tem macho e fêmea. No bloco 3 tem homem e mulher. E no bloco 2 só tem mulher. A mulher é o único elo de ligação entre o não ser e o ser. Entre o nada e o tudo. Porque o macho é nada. Agora o homem é tudo. Por quê? Porque o macho, ele suga da fêmea sem saber que está sugando. Agora, a mulher, o que vai acontecer? Ela evolui para o bloco 3 se ela suportar o bloco 1. Desceu. Está claro? Ou seja, a fêmea que no bloco 1 já não aguenta mais esse tipo de vida no bloco 1, então ela vem para o bloco 2 para ficar à disposição dos machos que também já não aguentam. Aí o que acontece? Esse macho, unindo-se com a mulher, que é uma fêmea que cansou de ser fêmea, entrou no bloco 2, unindo-se com ela, ele se prepara para ir para o bloco 3. Certo? Agora, quando ele se prepara para ir para o bloco 3, tem outra mulher aqui esperando por ele no bloco 3. Essa mulher que está no bloco 2, ela ainda está fazendo a emancipação dela para o 3. Porque a mulher,
evolui de dentro para fora, enquanto que o homem evolui de fora para dentro. Como é que o homem evolui de fora para dentro? Recebendo o que a mulher tem. Como é que a mulher evolui de dentro para fora? Dando ao homem o que o homem não tem. Dando ao homem o que o homem não tem, ela passa a ter o que ela não tinha. Deu? Está dando aí? Ou está difícil? Analisam, por exemplo, o reino mineral matéria. Ou seja, matéria, ao pé da letra, não existe. O que existe são átomos aprisionados em grande quantidade num espaço pequeno. Está claro? Matéria. Átomos aprisionados em grande quantidade num espaço pequeno. Certo? Ficou claro, né? Então, reino vegetal, som. Por que reino vegetal, som? Porque no reino mineral não existe velocidade. No reino vegetal existe uma velocidade quase infinitesimal. Está claro? Reino animal, cor. Porque a velocidade é um pouco maior do que no reino vegetal. Está claro? Essa cor aí da sua blusa, Alexandra, essa cor amarela, de fato mesmo, ela existe em gigantesca velocidade. São trilhões de pulsações por segundo. O que são esses trilhões de pulsações por segundo? Quando os raios solares batem na geleira, ricocheteia e volta, e sai. Quando sai numa definição de uma cor X, onde nós temos a chamada 7 cores do arco-íris. Então, no plano material como o nosso, essa cor amarela não existe. Mas como é que ela está aí na sua blusa? É porque os pigmentos, que é a matéria de cada átomo que produziu aquela tonalidade, foi retido em laboratório. Certo? E aí ele foi transferido para esse tecido de algodão, não é? Onde ele entrou em repouso ali. Entendeu bem? Certo? Então você tem sua blusa amarela. Se você morrer com a blusa amarela, Alexandra, você vai chegar do lado de lá com a blusa amarela. Por quê? Porque quando você chegar do lado de lá, você estará vestida com uma blusa amarela, onde os princípios inteligentes que foram retirados do pigmento desse amarelo, eles voltam novamente e dão vida fictícia lá no plano espiritual ao amarelo. Está dando ou está difícil? Se tiver difícil, nós abrimos o leque aí. Está não, né? Está mesmo? Está claro? Ficando entendido, gente, que o reino animal tem todas as cores, menos a não cor. Qual é que é a não cor? É o branco. Branco opaco, o branco translúcido. Que tem animais, em especial animais lá das geleiras, que são brancos. Por que lá nas geleiras eles são brancos? Não é? Porque lá não tem facilidade de atrair os pigmentos. Porque os pigmentos rolam pelo planeta fora. A estrela solar, ao mandar os raios solares, não manda só os raios solares, manda a matéria necessária para nós sobrevivermos, que são as cores. Está dando aí? Tá? Mesmo? Tá, né? Então tá. Então, gente, o reino animal, ele tem cores várias. Tem animais lindos, né? Tem umas cores maravilhosas. Esses animais lindos que têm cores maravilhosas, com toda certeza,
as civilizações que cuidam do reino animal, aquelas criaturas, aqueles espíritos mais sensíveis, que são civilizações que têm desde o faxineiro até o sábio. Tudo tem do zero ao infinito, viu gente? Tudo. Tá claro? Então essas civilizações têm lá as criaturas supersensíveis que na sensibilidade deles constrói uma genética de um animal colorido ou multicolorido. Como um beija-flor, né? Você está pensando nele, né? Um beija-flor vibra, não é? As asas batem a 80 vezes por minuto ou mais, não é? Uma coisa absurda. E ele paradinho, ele já tem um bico comprido, pontiagudo, onde o bico vai lá dentro do centro da flor e suga o néctar, não é? O beija-flor sugando o néctar, ele já suga a genética do alimento dele. Quando a gente escolhe determinados alimentos, cada alimento tem a sua peculiaridade genética. Se eu me alimentar só de chocolate, de doce, etc., eu estou pondo dentro de mim a genética desses elementos químicos. De acordo? Eu estou dando vida àquilo que eu deveria estar matando. De acordo? Está claro? Está mesmo? Muito bem. Então, o animal viaja numa velocidade correspondente à cor. O vegetal numa velocidade correspondente ao som. Se vocês analisarem bem, em noite de chuva, aqueles trovões enormes, primeiro a gente vê a luz. Aqui, ó, reino nominal, luz. Primeiro a gente vê a luz. E muito tempo depois a gente escuta o som. Entenderam a minha jogada? Então, entre o reino nominal e o reino vegetal, tem uma distância absurda. Agora, fica entendido uma coisa interessante. O som, essa palavra que está colocada aqui, não é porque o reino vegetal é o som, mas é porque o reino vegetal tem uma evolução compatível com a vibração do som. De acordo? Ficou claro aí? Vocês já ouviram falar que tem animais que conseguem captar pela força da mente, sem precisar olhar, pela força da mente, captar 40 mil vibrações por segundo? Você já ouviu falar nisso? Não é? Existe, por exemplo, o urso polar, não é? O urso polar, ele detecta a presa dele, o almoço dele, a até 12 quilômetros de distância, sem ver. E descendo a uma profundidade de 200, 100, 200 metros de profundidade. Porque lá nas geleiras a camada de gelo é tantos metros, não é? Agora, por baixo da geleira tem a água. Por que não tem gelo também? Porque o teor calórico da superfície da Terra não impede que todo o H2O se congele. Porque se todo o H2O se congelar, mata tudo. De acordo? Está dando aí? Tá? Então vamos lá. Então, reino animal, cor. Olha que o 2 está livre, viu, gente? Certo? Agora a gente passa por 3. Porque o 3 é que é múltiplo de 1. O 2 é submúltiplo. O 2 é sustentáculo. É aparador, amparador. Está claro? Então no 3 nós temos o reino nominal, cuja velocidade do pensamento é a mesma velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Nós é que não sabemos viver. Não sabendo viver, a gente usa a mente a 1.800 km por hora. Está claro? Se vocês analisarem bem numa casa espírita, os médiuns se concentram, ficam naquela firmeza mental, aí eles entram em êxtase. O que é um êxtase?
Êxtase é hipnose de si mesmo. O médium se hipnotiza. Entendeu bem agora? O médium se hipnotiza. Ao se hipnotizar, o psicógrafo, por exemplo, ele escreve numa velocidade tremenda, né? Ele diz que é porque precisa acompanhar o espírito, né? Eu digo que não. Não é necessariamente, às vezes sim. Mas ser um bom médium é porque ele se auto-hipnotizando, ele entra em alfa. Você sabe o que é entrar em alfa? Sabe? Ele entra em alfa. Aí ele mesmo, não é? E aquilo é um desgaste físico fantástico. Mas eu existo é para isso. Eu existo para usar a exaustão do pescoço para cima e na ponderação do pescoço para baixo. Está claro? Claro aí? Então, muito bem. Então, o bloco 3 se divide em 3 partes. O bloco 1 se divide em 3 partes. Parece que em Daniel, no Velho Testamento, que fala lá mais ou menos, não sei aonde, fala lá mais ou menos sobre um tempo, mais um tempo e meio, mais um tempo, que é correspondente ao primeiro grupamento mais a metade do 2. E o segundo grupamento mais a metade do 2. Então, o reino mineral, vegetal e animal suga metade do 2. O reino nominal, que engloba o pensamento, a vontade e o espírito, né, suga a outra metade do 2. Que 2 é esse? Como nós dissemos, é a mulher. A mulher, ela é positiva e se faz negativa. O homem é negativo e se faz positivo. O homem é negativo por dentro e se faz positivo por fora, ativo. A mulher é positiva por dentro e se faz negativa por fora, passiva. Tá claro? Tá? Tá mesmo aí? Tá? E nesse segundo bloco, reino mineral, reino vegetal e reino animal são negativos, ou estático passivo, força centrípeta. Esses 3 reinos querem tudo, não dão nada e querem tudo, né? Já o bloco 3 é positivo, dinâmico ativo, ou força centrífuga. O bloco 1 suga, o bloco 3 dá. Tá claro? Agora com um detalhe: o bloco 3 dá, o bloco 1 suga. O bloco 1 suga, mas excrementa os valores recebidos e não os valores que ele tinha. De acordo? Ele usou força centrípeta. Usando força centrípeta, ele leva para dentro dele tudo enquanto há. O bloco 3 usa força centrífuga, dando o que sobra. Só que dá o que sobra, o do bloco 3, o que sobra do bloco 3 é o superior o que tem no bloco 1. Melhorou aí? Melhorou? São informações interessantes, né? Não é isso mesmo? Então vamos aqui. No bloco 3, o fim da viagem nós damos o nome de Deus. Ou nós, ouviu, Roberto? Ou nós sem perispírito. Agora, cuidado. Um dia nós vamos ficar sem perispírito concreto. Porque o perispírito etéreo, ele é concreto. Entendeu bem agora? Porque ele ocupa espaço. Nós não vemos, mas ele ocupa espaço. O ar que nós aspiramos, ele ocupa espaço. Entendeu bem? Não existe vazio. O que é o ar que nós aspiramos? É o casamento dos elementos atômicos que desceram da estrela solar com os elementos atômicos que subiram do centro da Terra. Elementos atômicos que subiram do centro da Terra, bloco 1. Elementos atômicos que desceram da estrela solar, bloco 3. Bloco 2 é o que eu decidi fazer. Olha o casamento do bem com o mal. Todos dois entre aspas, viu, gente? Olha o casamento do bem com o mal. Eu que vou decidir o que eu quero fazer da minha vida. Tá claro? O que eu quero fazer da minha vida? No meu caso, nunca mais quero passar pelo que eu já passei. Tá claro? Nunca mais. Não quero e tenho certeza que eu não querendo não passo, desde que eu tenha crédito para isso. Para ter crédito para isso é fácil, é só fazer o melhor que eu puder. Tá claro aí? Tá dando? Alguma pergunta aí sobre isso?
Vejam bem, nós temos aqui dentro, gente, 3 pilares: espírito, pensamento e luz. Mas por que tem vontade junto de pensamento? Porque a corrente do pensamento, eu só atraio ela para dentro de mim se eu usar a vontade. Então aqui é o casamento entre pensamento e vontade. Certo? Espírito não é nada. Porque o espírito não é vida. O espírito pode entrar na vida. Está claro? Tá? O espírito pode entrar na vida. Através de quê? Da vontade. Vontade. O que eu quero, eu aciono o oceano do pensamento. Ao acionar o oceano do pensamento, eu formo um corpo mental. Olha, um corpo mental tem luz. Luz trevosa ou luz, não é etérea, luz, não é? Por exemplo, o que é a nossa aura? A nossa aura é o excedente da luminosidade interna. Porque dentro de mim tem uma briga entre o que eu penso e o que eu quero. De acordo? Aí eu produzo luz. Se eu só penso coisas limpas, a minha luz é rarefeita. São poucos átomos num espaço grande. Mas se eu penso coisas negativas, são muitos átomos num espaço pequeno. Está claro aí? Se eu estou no bem, são poucos átomos num espaço grande. Se eu estou no mal, são muitos átomos num espaço pequeno. Entendeu bem? Se eu estou no mal, eu peso. Se eu estou no bem, eu fico leve. Está claro? Meu corpo é o mesmo. Só que, pela minha vontade, eu aciono o oceano do pensamento. Pelo oceano do pensamento, ou eu me chumbo no chão ou eu gravito. Está claro? Está claro aí? Tá? E luz, não é? É o estágio evolutivo nosso. Ou seja, o planeta Terra viaja a 1.800 km/h para atender o bloco 1. Mas se eu quiser, eu estou no bloco 3, dentro do planeta Terra, bloco 1. O bloco 1 não pode ir ao 3, mas o 3 pode ir ao 1. Está claro aí? Tá? Ou seja, eu posso, se eu quiser, sabendo, é claro, né? Eu posso viajar a 109.000 km/h, que é a refração do ponto intermediário aqui. Olha que a luz viaja a 300.000 km/s, mas a minha vontade gera um corpo. De acordo? Onde essa geração de um corpo, eu, espírito abstrato, eu entro no concreto. Entendeu? Por isso é que não existe espírito sem matéria. Não existe. No livro dos Espíritos tem uma questão que os amigos espirituais respondem. Não sabemos onde começa nem onde termina nenhuma nem outra coisa. E realmente não dá para saber. No nosso atual estágio evolutivo não dá para saber. Certo? De acordo? Acontece o seguinte. Naquela outra folha que nós estudamos preliminarmente, isso aqui é a continuidade daquela folha. Aqui nós temos as 6 matérias aqui. O bloco 2 ele fica interrompido. 6 matérias: química, reino mineral; física, reino vegetal; biologia, reino animal, não é? Reino nominal, o que é? Astronomia. Porque na astronomia eu viajo para dentro ou para fora, para cima ou para baixo, no abstrato ou no concreto. O reino nominal nós temos esse poder. E isso se evoluirmos a tal ponto. Se não evoluirmos, nós somos animais nominais, viu? Certo? Se não evoluir, nós somos animais nominais. O meu corpo é animal. O desafio é eu querer no 2 entrar no 3.
certo? No 2 eu entro no 3, no meu estágio evolutivo, eu vou continuar com um corpo animal, só que sem o ser escravo do bloco 1. Eu passo a ser senhor do bloco 1 e escravo do bloco 3. Está claro aí? Escravo, força centrípeta. Senhor, força centrífuga. Eu como senhor eu dou. Eu como escravo eu tomo. Está claro aí? Era isso que você queria saber? Então você tem aqui, olha, astronomia, né? Agora, pelo pensamento e pela vontade, o que você tem? Você tem a língua. Entendeu bem a jogada? E aqui você tem a última fase. Certo? Qual é que é a última fase? Me ajuda. Vamos ver. O último pilar, que nós colocamos o nome de Deus, é a aritmética. A aritmética, ela é concreta. 2 mais 2 são 4. Mas a matemática é abstrata. O abstrato é filho do concreto. Por quê? Porque a nossa raiz é bloco 1. Nós viemos do não ser para o ser. Então, não ser está gerando o ser. De acordo? Eu, como anjo, eu sou um anjo detentor do comando do demônio. Não existe anjo sem demônio. Certo? Como não existe árvore sem minério. Por que a árvore entrou na vida? Porque o minério se matou. Percebeu? Tá claro? Por que o animal entrou na vida? Porque o vegetal se matou. Por que o homem entrou na vida? Porque o animal se matou. Sou eu mesmo. Tá claro? Deu, Roberto? Então, onde é que mata? Isso. A aritmética gerou a matemática. A aritmética concreta, matemática abstrata. A matemática, por sua vez, deu origem à álgebra, raiz quadrada e outras coisas mais que não existem na aritmética.